Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, ah, na semana anterior, né, a gente começou a ver sobre vetores, né, e viu aí várias características sobre vetores, como operações entre eles, né, como que eles se comportam aí, principalmente no plano, que é o R2, e no espaço, que é o R3. A gente viu também, além das operações tradicionais de soma e e aí, produto por escalar, a gente também viu aí produto escalar, produto vetorial e produto misto, né? E também tudo de geométrico que vem com essas definições, né? Então, como é que eu posso pegar dois vetores, calcular um ângulo entre eles? Como é que eu posso pegar vetores e, dado o paralelogramo que eles montam, calcular essa área? Como que eu posso pegar três vetores e aí, de repente, calcular um volume de um tetraedro formado aí por eles, por um paralelepípedo aí montado por eles? Bem, então a gente vai pegar essa noção de vetor e vai tentar enraizar ainda mais numa questão geométrica, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver basicamente, né, todas as questões, na verdade nessa semana, né, a gente vai ver todas as questões de vetores que estão relacionadas com retas, né, e vocês vão ver que eles têm ali uma coisa muito íntima ali entre eles. Vocês vão ver vetores também relacionados com planos, então a equação do plano, como que eu posso montar essa equação e tudo mais. E como a gente já tem noção de comprimento, né, como é que fica a distância com relação a esses elementos, né? Então, se eu tenho um ponto e uma reta, como é que eu calculo a distância desse ponto à reta? De uma reta a um plano, né? De um plano a um outro plano. Então, como que a gente pode fazer esses cálculos? Como que a gente pode ter posicionamento entre esses elementos, né? Como é que duas retas podem se posicionar? Pode ser que uma, por exemplo, se eu pegar essa régua, né? Essa régua for uma reta, essa aqui for uma reta, elas não estão no mesmo plano, né? Elas nem se cortam, essas duas retas. Então, essas retas acabam sendo retas reversas. Enfim, então, nessa semana a gente vai analisar todas essas estruturas, né? É, essas estruturas mesmo geométricas, básicas, né? Reta, plano, né? Ponto. Como que a gente consegue ver isso por meio de vetores, né? E distâncias. Ok? Então vamos começar aqui com a estrutura básica. A estrutura básica que a gente conhece é a reta, tá? Então, a gente sempre ouviu, né, sempre escutou que com dois pontos a gente consegue montar uma reta. E é basicamente isso mesmo, tá? Aqui já tem já um certo spoiler aqui. Deixa eu deixar ele um pouquinho para baixo aqui. Ok, pronto. Mas basicamente o que a gente tem é hoje, né? Nós vamos ver sobre retas, planos e distâncias. Tudo isso do ponto de vista de vetores, né? E aí, conforme eu ia dizendo, todo mundo já viu aqui que a gente, por exemplo, eu tenho dois pontos, eu consigo montar uma reta, né? Então, dados dois pontos, eu tenho aqui uma reta que eu vou chamar de R, tá? R em um minúsculo, que passa por esses pontos, tá? Eu vou chamar o primeiro ponto de A e o segundo ponto eu vou chamar de B, ok? Bem, tá, mas a gente também já viu que com dois pontos a gente monta um vetor, né? Na verdade, até dois, né? Eu posso montar o vetor AB e posso montar o vetor BA. Mas aqui eu estou interessado em um deles, qualquer um. Tá? Então, sem perda de generalidade, eu vou pegar aí o AB, tá? Então, meio que, ao invés de pensar, com dois pontos eu tenho uma reta, a ideia aqui é, com um ponto e um vetor, eu consigo montar uma reta também, tá? E é a partir disso que a gente vai brincar aqui, tá? Então vamos lá, né? Ah, dado um ponto, né? Se eu tenho um vetor que é uma direção, um sentido com um certo comprimento, eu vou conseguir atingir um outro ponto,
tá? Então, por exemplo, quando eu tenho o A com o vetor AB, aqui eu atinjo o ponto B. Então, se eu pegar o A e seguir o vetor AB, eu chego no ponto B. Se eu fizer, por exemplo, dois ABs, eu vou chegar num ponto C, tá? E cuja a distância aqui vai ser 2 vezes o comprimento aqui de AB, né? Então, é como se eu estivesse seguindo aqui 2 vezes o vetor AB. Posso ir para trás também, né? Posso ir para trás e ainda pegar só metade. Então, eu poderia ter, por exemplo, né, cortando aqui, eu posso ter, por exemplo, a metade do vetor AB no sentido oposto, tá? Mesma direção, só que no sentido oposto. Então, vocês conseguem perceber que se eu estiver no ponto A e se eu pegar proporções do meu vetor AB, eu vou chegando em qualquer ponto que eu quiser da reta, tá? Então eu consigo chegar num ponto aqui, por exemplo, sei lá, vou chamar esse ponto de ponto E. Eu consigo chegar nele. Basta eu pegar uma proporção aqui do vetor AB, tá? Essa proporção a gente vai chamar de T, tá? É um parâmetro, tá? Tem gente que chama de lambda, tem gente que chama de outros valores, tá? Enfim, então é com essa ideia que a gente aqui embaixo consegue montar qualquer ponto P. Então, se eu pegar aqui qualquer ponto P, e aqui a gente vai pensar muito no 3D agora, tá? Então, eu vou considerar o ponto P XYZ, tá? Mas vale para o 2D também, tá? Então, eu tenho aqui o ponto P é XYZ, certo? O ponto A, eu tenho alguns valores para ele, né? Então, o que eu tenho aqui é basicamente o seguinte: dado o ponto A, dado um vetor U, aqui, se eu pegar uma proporção, né? E essa proporção, essa escala, eu consigo com produto escalar. Então, eu tenho T, que seria o nosso parâmetro aí, seria a nossa escala, tá? Vai multiplicar o nosso vetor. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte: o nosso vetor AP, ele é paralelo ao vetor U. Então, o nosso vetor AP, ele é uma proporção no vetor U. E essa proporção a gente vai chamar de T. Proporção, parâmetro, aqui vai ficar melhor parâmetro, certo? E aí, quando eu vario esse parâmetro, eu vou chegando aí em qualquer ponto, tá? Então, isso daí fica bem legal, né? Então, a gente tem aqui que o P, por exemplo, acaba ficando, né? Já que AP é T vezes U, e como que a gente consegue encontrar um vetor dados dois pontos? Eu pego um ponto de destino, né, o fim, e diminuo do início, da origem. Então eu fico P menos A igual a T vezes U, e por fim, o meu ponto P, que é um ponto qualquer da reta, ele é A mais T vezes U, sendo que T é a respectiva proporção desse ponto, tá? Então com isso aí, a gente consegue aqui a equação vetorial da reta, tá? E bem tranquilo aí, né? Então no fim, quando eu tenho que o ponto P é A mais T vezes U, né? O que a gente tem aqui é que o nosso ponto P vale XYZ. Isso daqui é igual ao ponto A, tá? Só para eu não... Eu estou seguindo a nossa apostila, e aí só para eu não perder muito como que eu estou escrevendo aqui, beleza. Então aqui eu tenho que o nosso ponto A pode ser escrito como XA, YA e ZA mais T. Esse T, pessoal, é um número real aqui, qualquer. Vezes, então deixa eu até escrever aqui. Sendo que T pertence aos reais. T vezes o nosso vetor, que é dado por XU, YU e ZU. Ok, pessoal? E é basicamente isso, tá? Então, com isso daqui, a gente tem o que a gente chama de equação vetorial da reta. Por quê? Porque é a equação em que eu pego qualquer ponto P da minha reta é igual ao ponto de referência, que é o ponto A, mais uma proporção do meu vetor, que é ele que dá a minha direção. Beleza, pessoal?
Bem tranquilo, né? Bem, o que eu posso fazer com essa equação aqui é dividir coordenada por coordenada, tá? Então eu posso separar minha primeira coordenada, x, né? É igual, do lado de cá, eu tenho xa mais t vezes xu. Essa seria a minha primeira equação. Minha segunda equação é y igual a ya mais t vezes yu. E por fim, eu tenho que z é igual a za mais t vezes zu, certo? Então eu tenho essas equações aqui. Essas equações aqui, pessoal, é o que a gente chama de equações paramétricas da reta, tá? Eu vou até copiar aqui e colar aqui, mas é basicamente o que a gente tem. Então, se eu consigo separar aqui, se eu consigo, né? Vou abaixar um pouquinho. Como eu consigo separar coordenada por coordenada, eu consigo, né, escrever esse sistema aqui com essas três equações. Então, qualquer ponto x, ele é o x da minha referência, que é o ponto A, mais t vezes o xu. O y, mesma coisa, e o z, mesma coisa com os respectivos, né? Ok? Então, a gente consegue aí trabalhar nossa reta desse jeito. Bem, tem outras coisas que dá para a gente fazer, tá? São outras maneiras da gente representar a nossa reta. Uma outra maneira que a gente tem de representar a reta é, bem, o nosso parâmetro t, ele tem em todas as retas, né? Então, por que eu não posso isolar ele? Então, se eu isolar ele, eu vou ficar com isso daqui. Na minha primeira equação, eu tenho x do outro lado, esse xa que está somando vai passar diminuindo, e o xu que está multiplicando aqui vai passar dividindo. Se eu fizer isso para a equação seguinte, eu vou ter mais ou menos parecido, né? O y vai diminuir do ya e diminuir e dividir pelo y1. E o z vai diminuir do za e vai dividir aí pelo zu, tá? E esse daqui é o nosso parâmetro t, e a gente chama essas equações aqui de cima de equações simétricas da reta, tá? Aqui já tem até o spoiler das equações reduzidas também. Então, deixa eu copiar esse cara aqui primeiro. Aqui. Já que a gente já viu o spoiler, deixa eu já pegar aqui as equações reduzidas da Terra, da reta. Bem, pessoal, o que dá para a gente fazer também é, né, já que agora a gente tem essas equações aqui em cima, em que eu posso até ignorar o t, tá? Eu posso até deixar, prestar atenção só nessas partes aqui. Eu posso igualar, por exemplo, a primeira e a segunda, e a primeira e a terceira, e deixar o z em função de x e o y em função de x, tá? Então, pegando, nossa, tá vendo que tudo isso daqui é igual. Então, se eu pegar o primeiro e o segundo, eu consigo fazer uma relação de y com x, tá? Até porque o ponto xa e a direção aqui na coordenada x e na coordenada y são conhecidos. A única coisa que não é conhecida aqui é o x e o y. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso isolar, por exemplo. Então, eu consigo aqui isolar o meu y com relação a x e o meu z com relação a x. Isso daqui é o que a gente chama de equações reduzidas da reta. Perceba que eu tinha 3 equações paramétricas e consegui reduzir para 2 só, tá? Essas duas sem o parâmetro, né? Sem aquele parâmetro t que a gente começou aí a usar nessa reta. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo. A gente tem 4 tipos de equação de reta, tá? A vetorial, ela é a mais direta, mais simples. A paramétrica também é, né? Basta você, ao invés de enxergar como vetores, você começa a enxergar coordenada por coordenada, tá? E aí, se você quiser ignorar o parâmetro t, se você não quiser o parâmetro t e
ter uma relação mais direta entre x, y e z, você pode isolar ele e obter as equações simétricas, e mais ainda, né, você conseguir, de certa forma, obter essas equações reduzidas aqui da reta. Beleza, pessoal? Acho que vale aqui a gente fazer um exemplo, tá? Bem, vamos fazer um exemplo, então, que vou fazer primeiro um exemplo no R3, depois eu vou passar para o R2 para vocês verem algumas diferenças, tá? Mas é muito parecido. Todo esse pensamento que a gente está fazendo pode ser em qualquer espaço, tá? Pode ser no R3, R4, R5, Rn qualquer aí. Tudo que a gente fez aqui, a gente consegue fazer do mesmo jeito, tá? Bem, então vamos lá. Eu vou pegar um ponto, tá? Então vou pegar aqui o ponto A vale, sei lá, 1, 0, menos 2, por exemplo. E o nosso vetor U vale, sei lá, 1, 2 e menos 1. Ok? Então vou até assim, 1, menos 1 e vale 2. Ok? Bem, então vejamos o que a gente tem. Eu tenho aqui um vetor A, um vetor não, perdão, um ponto A, e eu tenho aqui uma direção U, certo? Quando eu tenho esses dois aqui, eu consigo montar uma reta. Vou chamar essa reta, né? Vou chamar essa reta aqui de R, tá? Então, olha só, com um ponto e o vetor, eu consigo a reta R. Qual é a primeira formato que a gente pode escrever a reta R que fica super simples? Vetorial, né? Já que eu tenho ponto e eu tenho vetor, eu escrevo ele de forma vetorial. Então, para qualquer ponto P dessa reta R, eu tenho que ele é igual ao meu ponto de referência A mais um parâmetro, que aqui eu vou chamar de T, vezes U, que é o meu vetor direção ali, tá? P, então, é igual o meu valor de A, 1, 0, menos 2, tá? Mais T vezes, e daí eu tenho 1, menos 1 e 2, tá? Bem tranquilo. Acabamos de chegar aqui na equação vetorial da nossa reta, tá? Então, essa daqui seria a nossa primeira parte do exercício aí. Bem, qual que é a segunda parte? Vamos encontrar as equações paramétricas? As equações paramétricas da reta é eu basicamente pegar a minha equação vetorial e separar por coordenadas, tá? Meu ponto P vai ser x, y, z, tá? Então eu tenho x, y e z, tá? O meu x é igual à coordenada do ponto A, então eu tenho 1, primeira coordenada, o y vai ser a primeira coordenada, 0, e o z vai ser a terceira coordenada, menos 2. Mais t vezes, aqui eu tenho 1, no y eu tenho t vezes menos 1, e no terceiro eu tenho t vezes 2. Ok? Então, bem simples aqui. E esse cara aqui já é as nossas retas paramétricas, tá? Então eu posso até escrever para ficar mais simplificadinho, bonitinho. Aqui eu tenho t mais 1, aqui eu tenho menos t, e aqui eu tenho 2t menos 2, tá? Beleza. Como é que faz então para eu chegar nas minhas retas simétricas, tá? Nas minhas retas simétricas eu tenho que pegar t e isolar. Na primeira equação, que é a equação do x, eu tenho que x igual a t mais 1. Esse mais 1 passa para o outro lado, menos 1. Né? Então fica x menos 1. Eu tenho 1 multiplicando o t, então eu tenho esse cara aqui, x menos 1. Tá? Se quiser deixar mais ou menos no mesmo formato, você pode pegar aqui e dividir por 1. Tá? Mas implícito. O segundo é menos t. Né? Então, como eu estou isolando t, eu vou ter aqui y dividido por menos 1. Se for fazer do jeito mais ou menos que a gente estava fazendo, é isso aqui, ó. Y menos 0 dividido por menos 1, tá?
tá aqui. E por último, seria z igual a 2t menos 2, esse menos 2 passa para o outro lado, mais 2. E esse 2 que está multiplicando t passa dividindo, fica 2, tá? Bem, por que eu quis escrever desse jeito? Porque se você prestar bem atenção, o XU está aqui embaixo, YU está aqui embaixo e ZU está aqui embaixo, tá? Então, esse cara aqui é o XU, YU e ZU, tá? Enquanto aqui em cima, eu estou diminuindo, tá? Do meu XA, diminuindo o YA, que é 0, e diminuindo o ZA, que é menos 2. Então, menos 2 acaba ficando mais 2, tá? Então, pode escrever desse jeito. E se você quiser simplificar, né? Você vai ter aí t igual x menos 1 igual a menos y igual a z mais 2 sobre 2. Ok? Beleza? Essas aqui são as nossas equações simétricas aí, que é o terceiro formato. E o último, pessoal, é basicamente eu pegar e isolar com relação a alguma das variáveis, tá? Pode ser qualquer uma, mas em geral a gente pega o x, né? Então o que a gente pode fazer? Bem, se eu pegar a primeira e a segunda equação, olha só, se eu pegar essas duas aqui, eu vou ter que equação? Eu vou ter que menos y igual a x menos 1, ok? Essa aqui seria a nossa primeira equação. E eu vou pegar, como eu quero relacionar x com as outras, eu vou pegar a primeira e a terceira equação e eu vou deixar o z já pela esquerda, eu vou ter z mais 2 sobre 2 igual a x menos 1, tá? Se você trabalhar nas equações e isolar o y e o z, aqui o y é menos x mais 1, e aqui eu tenho 2, vai passar multiplicando, vai ficar 2x menos 2. Esse mais 2 passa para o outro lado, menos 2. Como eu já tinha menos 2, vai ficar menos 4. Então, z igual a 2x menos 4. E aí, o que a gente tem são as nossas equações reduzidas, certo? Em que eu saio, né, desse conjunto aqui de 3 equações, né, e vou apenas para 2 aqui. Beleza, pessoal? Então, eu consigo aí montar equações, né, da minha reta de 4 formas distintas. Beleza. Tá. Vamos fazer um exercício, então, do R2, para vocês verem que bate mais ou menos com alguns conhecimentos que vocês já tinham sobre retas. Então, pegando aqui um outro exemplo, vamos supor que eu tenho o ponto 1 menos 1, esse aqui é o nosso ponto A, e eu tenho um vetor U aqui, que é dado por, sei lá, 1 e 2, ok? Bem, escrevendo rapidamente aqui, eu tenho que o meu ponto P é o meu ponto A, que é 1 menos 1, mais o meu parâmetro T vezes U, que é 1, 2, tá? Isso daqui seria a nossa primeira reta. Bem, se eu separar x e y aqui, né? Eu tenho que o meu x vai ser a primeira coordenada, então é 1 mais t vezes 1 é t. E o meu y? Meu y é igual a menos 1 mais 2t, tá? E esse daqui é nada mais nada menos que as nossas equações paramétricas, tá? Terceiro tipo, simétrico. O que eu tenho que fazer? Isolar o t, tá? Então, se eu isolar o t, na minha primeira equação eu tenho esse 1 passa para o outro lado diminuindo, então eu vou ficar com x menos 1, tá? Isso daqui é igual também a y. Esse menos 1 passa para o outro lado mais 1, esse 2 passa dividindo. Então eu tenho exatamente isso
são as minhas equações simétricas, tá? Bem, e para reduzir? Agora eu só tenho yx, né? Então, o que eu vou tentar fazer é escrever o meu y em função de x. Bem, como aqui eu já tenho igualdade, já vou tentar escrever direto. Y igual. O 2 vai passar multiplicando, vou ficar com 2x menos 2. Esse mais 1 passa para o outro lado menos 1. Então, eu vou ter 2x menos 3. Ok? E esse cara aqui é um formato que a gente vê mais, né? O y igual a 2x menos 3. Beleza, pessoal? Bem, eu acho que faltou um pouco aqui a gente visualizar essas coisas, né? Vamos tentar ver no GeoGebra? Eu vou começar primeiro por esse segundo exercício, depois a gente passa para esse outro, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui. Ok, beleza. Bem, pessoal, então tá lá, GeoGebra. Vou começar a calculadora, tá? E vou começar aqui com a calculadora 2D, tá? Que ela é mais tranquilinha aí da gente mexer, tá? Eu vou deixar aqui só a malha principal. Bem, quais eram os pontos mesmo? O ponto A era 1 menos 1, né? Isso. E o nosso vetor era o vetor 1, 2. Então, vou colocar aqui que U é igual a vetor 1, 2. Tá? Perceba que eu coloquei esse vetor aqui na minha origem, tá? Então, ele está aqui. Se eu mexer aqui, ele vai mexer. Conforme ele mexeu, acabou de mexer aqui. Então, era quanto mesmo? Era 12, né? Vou voltar aqui. 1, 2. Beleza, pessoal? Então, eu tenho esse ponto A e esse vetor U aqui. Vou aumentar a grossura dele um pouquinho. Tá? Vou deixar ele de vermelho, ok? Bem, a gente pode fazer uma reta, tá? E aqui no GeoGebra a gente pode fazer isso com um ponto e um vetor diretor, tá? Então posso fazer uma reta A e com um vetor U, tá vendo? E aqui ele já me deu no formato reduzido, tá? Que é mais simples aí para ele, tá? Então eu consigo essa reta aqui, deixa eu deixar um pouquinho mais grossa, deixa eu deixar ela em azul aqui, ok? Então a gente tem essa reta aqui, essa reta F, beleza? Então com um ponto e com vetor deu certo. Ah, professor, tem mais algum jeito de fazer isso? Tem. Pela nossa equação vetorial, para eu formar uma reta, eu tinha que somar um ponto com um parâmetro, vou chamar aqui de t, tá? Vou multiplicar t pelo vetor u. Olha só o que vai acontecer. Bem, ficou verde? Ficou verde exatamente onde estava a outra reta. E perceba aqui na nossa esquerda. Deixa eu mostrar aqui. Olha a equação que está aqui. X, ele chamou ao invés de P, ele chamou o ponto dele de X maiúsculo, né? Igual a mais T vezes U. Então eu tenho exatamente meu ponto A. Ó, aqui no caso ele não chamou o A de... não chamou de A não. Mas enfim, ele fez uma simplificação em que ele pegou esse ponto aqui, ó, essa raiz que é 1,5 e 0, e colocou o vetor. Dá na mesma, tá? Tanto faz o ponto de referência que você vai utilizar aqui. Ok? No caso aqui, ele preferiu usar 1,5 e 0. Beleza, pessoal. Então, é basicamente isso, tá? Então, dá para a gente escrever aqui. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Eu consegui carregar ele. Pronto. Deixa eu tentar carregar ele. Não consegui. Enfim, acho que eu devia ter feito desde o começo. Mas enfim, então a gente consegue aí escrever essa equação, tá? O que o GeoGebra não tem? Eu não consigo pedir para ele, escreve no formato reto, simétrica aí para mim. Não. Ele só vai conseguir me gerar os formatos mais comuns, né?
que é aqui no caso reduzido, ou aqui esse caso aqui, que é o caso vetorial, tá? Mas funciona super bem, tá? Se eu precisar fazer qualquer coisa aqui, eu consigo. Eu consigo, inclusive, gerar ponto, tá? Então, eu consigo gerar um ponto aqui e caminhar por essa reta aqui, obtendo vários valores diferentes, tá vendo? Uma outra coisa que dá para a gente fazer também é isso daqui, ó. Eu chamar t igual a 1, por exemplo. E aí, deixa eu apagar aqui essa equação. E aí eu posso escrever realmente a equação a mais t vezes u, tá? E aí o meu ponto t, deixa eu voltar a reta aqui, meu ponto t é um número, né? Então, olha só o que está acontecendo. Dependendo do número que eu multiplico, por exemplo, se for t igual a 1, eu tenho exatamente o tamanho do vetor aqui, né? Se eu começar a aumentar, o meu ponto B vai distanciando do ponto A. Se eu começar a diminuir o valor de t, o ponto B vai aproximando do ponto A, até chegar no t igual a zero, que o ponto A e o ponto B é igual, tá? E eu posso deixar negativo e esse ponto B vai para trás da minha reta, tá? Então perceba que realmente essa equação dá e funciona, porque o que eu estou fazendo aqui é basicamente modificando o valor de B, ou do parâmetro t, e o ponto continua na mesma reta. Tá? Eu vou começar uma outra calculadora aqui, e vou dessa vez abrir uma calculadora 3D, tá? Beleza. Temos uma calculadora 3D. Bem, os pontos aqui, só para lembrar, era 1, 0, menos 2. Tá? Então, A igual a 1, 0, 0, menos 2, tá? E o vetor U era 1, menos 1 e 2. Vetor, vou sair da origem e vou até 1, menos 1 e 2. Né? É isso. É 1, menos 1 e 2. Perfeito. Então perceba aqui o que a gente tem nesse cenário. Eu tenho o ponto A, ele está aqui um pouco mais embaixo, né? Porque Z vale menos 2. E eu tenho que meu vetor é esse cara aqui, né? Nessa direção. Posso escrever o comando reta, né? Então eu posso pegar uma reta usando o ponto A e o vetor U. Ok. Tem uma reta ali, perceba que está funcionando certinho. Posso também escrever A mais T vezes U, tá? E obter a mesma reta. Então, se eu deixar G, por exemplo, deixa eu pausar ele, colocar ele de verde, por exemplo, perceba que ficou difícil de perceber, né? Deixa eu pegar minha reta aqui e deixar em vermelho, tá? Perceba que, vou dar um zoomzinho aqui. Perceba que as duas retas são iguais, tá? E aí, isso daqui está escrito num formato paramétrico, né? Paramétrico não, perdão, vetorial. E o parâmetro aqui é lambda. Então, ao invés de t, ele acaba usando lambda, tá? Perceba que quando eu escrevi o comando reta u, ele também foi para a equação vetorial, tá? A equação vetorial é muito boa, porque ela é muito prática de você trabalhar com ela, né? Então, basta ter um ponto mais o vetor de direção, tá? E aí a gente tem essas duas retas aqui. Beleza, pessoal? Tá? Então, eu consigo aí facilmente, né, escrever esse cara. Não tem reduzida, não tem. Beleza, pessoal? Mas você já tem uma boa noção aí do que está acontecendo geometricamente. Beleza, pessoal? Acho que a primeira aula era mais ou menos isso, tá? Então, dadas então um ponto e uma reta, e um vetor, né? Eu consigo montar uma reta, tá? Se eu te der 2 pontos,
basta você pegar um ponto com relação ao outro, você cria o vetor, ponto vetor, você monta a reta, tá? Ah, vamos supor que a gente faça aqui um exercício de engenharia reversa, tá? Então, e se eu tiver a reta, como é que eu descubro tudo, né? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos pensar aqui, pessoal, o seguinte, eu não sei o ponto, eu não sei o vetor, eu sei a reta, do jeito que está escrito, tá? Bem, se for no formato vetorial, é muito fácil, né? Porque aí basta você... Quem está multiplicado pelo parâmetro é o vetor, quem não está é o ponto A. Se for equação paramétrica, também mesma coisa, né? O que tiver multiplicado pelo parâmetro é o que faz parte da minha direção. Se tiver aqui multiplicado aqui, faz parte, se tiver sem multiplicar o meu parâmetro, ele é parte do meu ponto de referência, tá? Talvez o que seja mais difícil aqui é como é que eu saio das equações reduzidas para uma equação paramétrica e para o ponto, tá? Talvez esse caso seja o mais complicadinho. Então vamos escrever aqui, por exemplo, y igual, sei lá, a 2x mais 1 e z igual a menos x menos 1, por exemplo. Ok? Beleza? Então a gente tem uma reta aqui, R. Essa reta é dada por essas equações reduzidas. Como é que será que eu conseguiria obter um ponto de referência? É mais simples do que a gente imagina. Bem, se eu substituir um valor para x, eu consigo obter y e z, não é? Então vamos fazer isso. Me fala um valor de x que é o que mais facilitaria a sua vida. 0, tá? Então, aqui, para calcular o ponto de referência, uma boa, tá? É usar 0. Então aqui eu vou considerar x igual a 0, e daí quando eu faço isso, eu tenho que o meu y vale 2 vezes 0, 0, mais 1, então y vale menos 1. Z igual a menos 0 é 0, menos 1, então z igual a menos 1. Por isso, o meu ponto de referência, eu posso escrever ele como ponto x igual a 0, y igual a 1, z igual a menos 1. Tá? Então, sem problemas, tranquilo. Tá? Professor, poderia usar um outro ponto? Sim. Poderia colocar, sei lá, vou colocar x igual a 1 aqui. Mas você poderia colocar qualquer valor, tá? Você poderia colocar x igual a raiz de 2, x igual a π, x igual a menos 1, x igual a 2, 3, sei lá, o dia do seu aniversário, o que você quiser, tá? Se o x for igual a 1, eu vou ter que o y é 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. E o z é igual a menos x, que é 1, então é menos 1, e o z, então, é igual a menos 2, tá? Com isso, eu teria um ponto de referência, tá? Aqui eu vou dar um outro nome, B, mas é um ponto de referência que é dado por 1, 3 e menos 2. Tá? Então você pode criar quantos pontos você quiser. Beleza, professor, nós já temos uma primeira parte, temos ponto, tá? Aqui no caso, se você preferir, você já até matou a charada. Com 2 pontos, você forma uma reta. Então, se você quiser um vetor de referência, basta fazer, por exemplo, o vetor AB, tá? E que aí esse vetor AB aqui, ele vale B menos A, que é... E eu já vou chegar no resultado final, tá? Desculpa. Então, eu tenho B menos A, coordenada por coordenada. Eu tenho, então, 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2. Menos 2, menos menos 1. Menos menos 1 é mais 1. Então, menos 2 mais 1 fica menos 1. E essa é a direção do nosso vetor. Tá? Então, se eu quiser escrever essa equação aqui no formato vetorial, basta eu fazer P igual a A mais T vezes
t vezes o meu vetor u, certo? Isso daqui, então, vai ser 0, 1, menos 1, mais t vezes 1, 2, menos 1. Beleza, pessoal? Tem um outro macete também que você pode usar para encontrar o seu vetor u facilmente, tá? Ou um vetor mais ou menos parecido. Uma maneira que dá para você fazer aqui é mais ou menos você pensar no seguinte, para quem já viu o cálculo, né? Ou está vendo o cálculo, a gente tem aí uma direção que é a nossa derivada, né? Então, pensa mais ou menos aqui comigo o seguinte, que eu tenho uma terceira equação aqui, que é x igual a x, tá? E daí, qual é a derivada? Aí, agora você tem que começar a pensar da esquerda para a direita. Qual é a derivada de x com relação a x? É 1, tá? Qual é a derivada de y com relação a x? É a derivada de 2x mais 1 com relação a x, que vai dar 2. Qual é a derivada de z com relação a x? É a derivada de menos x menos 1 com relação a x, que vai dar menos 1. Perceba que aqui deu a mesma coisa, tá? Então, o elemento aqui que está multiplicando x aqui, que nesse caso menos 1, né? E no caso do x vai ser sempre ele mesmo, então vai ser sempre 1. Então, eu sempre consigo esse vetor usando uma técnica mais ou menos parecida com isso. Beleza, pessoal? Fez sentido? Equação simétrica, pessoal, também é bem simples. Se você perceber que está no formato de equações simétricas, você joga o t do lado de lá e isola x, depois isola y, depois isola z. Tá? Não tem muito segredo. O mais complicadinho seria a equação reduzida. Mas, muito simples, né? Você pode encontrar quantos pontos você quiser, encontra 2. Com esses 2 pontos, você monta uma direção. Beleza, pessoal? A primeira parte da aula sobre retas é isso. Até a próxima parte, ok? Deixa eu agora encontrar onde é que está. Meet, tarará, interromper gravação.